Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 4 do PET Volume 6 de Língua Portuguesa. Então, estamos finalizando mais um PET. Então, unidade temática, produção de textos, objeto de conhecimento, relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Temos aí a habilidade, planejar artigos de opinião, e conteúdos relacionados, produção e publicação de artigo de opinião, planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, redesign de textos. Então, vamos às atividades. Então, o objetivo dessa semana é vocês produzirem um artigo de opinião. Mas antes nós vamos ler aqui uma notícia, né? Então, leia a notícia sobre os incêndios no Pantanal. A área queimada no Pantanal já passa de 2 milhões de hectares, tamanho referente a 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente, mas em Mato Grosso os incêndios estão espalhados por todo o estado. Por José Pereira, G1MT. 9/9/2020, 15 horas e 29 minutos, atualizada 6 dias. Dados do PREVE-Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, em 2020 mostram que a área queimada no Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão em Mato Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. Essa área de mais de 2 milhões representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente, mas em Mato Grosso os incêndios estão espalhados por todo o estado. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, de janeiro até agora, mais de 25,4 mil focos de calor foram registrados. O número é 29% maior do que no mesmo período do ano passado. As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Os dias estão secos, que o clima fica parecido ao de um deserto, com umidade abaixo dos 10%. Mas o problema não é só o clima. Uma reserva particular teve metade da área de mais de 100 mil hectares destruída. Segundo perícia do Corpo de Bombeiros, as chamas vieram de fazendas que estão próximas e que foram queimadas de forma criminosa, intencional. Então, esses incêndios, na maioria das vezes, eles não são simplesmente um acidente natural, são criminosos, são focos de incêndio que aconteceram de forma intencional, alguém colocou fogo. Então está disponível aí no site do g1.globo.com /MT, Mato Grosso. Vamos relembrar a estrutura de um artigo de opinião. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais: introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Então, para vocês iniciarem o artigo de opinião de vocês têm que entender, saber a respeito do assunto que vocês vão abordar, que vocês vão escrever sobre. Não adianta pegar um assunto, eleições dos Estados Unidos, que vocês não sabem nada a respeito. Como que vocês vão discorrer sobre o assunto? Como que vocês vão defender um ponto de vista a respeito deste assunto se vocês não sabem? Vocês só vão... professor, eu sei o que falou na televisão. Então, você sabe descrever sobre o assunto, mas você não entende a respeito. Então, vocês têm que procurar assuntos que vocês entendam, que vocês tenham uma opinião a respeito, uma opinião formada a respeito de determinado assunto. Então, é bom fazer um artigo de opinião de um assunto que vocês tenham propriedade para falar. Desenvolvimento com argumentação.
Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que, nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Então, aí no desenvolvimento, né, com argumentação, são os argumentos, né? O que são argumentos? Né? São razões que comprovam a sua tese. Esses argumentos podem ser construídos por meio de dados estatísticos, por meio de comparações. Há várias maneiras de se construir os seus argumentos, né? Eles têm que ser bons, bons argumentos para que você consiga convencer o leitor, né, do que você está falando, que você tem propriedade, você sabe a respeito do assunto e que seu ponto de vista é o correto, ou que eles pelo menos consigam entender qual que é o seu ponto de vista. A conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no seu texto. Então, no parágrafo conclusivo, né, você resume o que já foi tratado no desenvolvimento, você reafirma sua tese e apresenta uma solução aí para essa problemática, né? Tem um problema. Você vai ter que ter um problema e você vai, nesse parágrafo conclusivo, você vai tentar apresentar uma solução para o problema. Então, é dessa forma que vocês têm que desenvolver um artigo de opinião, né? A introdução com a tese, né? São os parágrafos iniciais, onde você vai apresentar o assunto, né? O ponto de vista, e o desenvolvimento com a argumentação, onde você vai apresentar a introdução do artigo, né, já foi apresentada, e agora você vai apresentar argumentos que comprovem, né, a tese já defendida por meio de dados estatísticos, por meio de comparações. Vocês têm que dar bons argumentos, né? E a conclusão, que é o parágrafo em que você vai resumir tudo que foi tratado e tentar resolver a problemática abordada no texto. Então, qual é a atividade proposta? Escreva um artigo de opinião seguindo a estruturação apresentada acima sobre o que está acontecendo no Pantanal. Não esqueça de elaborar bem sua tese, colocar argumentos que validem sua ideia e apontar uma possível solução para a problemática. Então, vocês vão ter que pesquisar. Professora, eu não ouvi falar nada sobre o que está acontecendo no Pantanal. Então, vocês vão ter que fazer uma breve pesquisa e vocês vão entender porque liga a televisão, que está passando em todos os jornais, né, ou pesquisa em algum site, que vocês vão ver a situação do Pantanal, né, as queimadas que estão acontecendo no Pantanal, e vocês vão ter que fazer um artigo de opinião, né, sobre o que está acontecendo no Pantanal, sobre esse tema. Aí você vai colocar a sua tese, né? Você vai apresentar o assunto, apresentar seu ponto de vista, você vai argumentar, né? De forma que esses argumentos validem a sua ideia, né? Validem o seu ponto de vista, e no parágrafo conclusivo você vai apresentar uma possível solução para o problema do Pantanal. Tá? Então vocês vão tentar desenvolver agora um artigo de opinião. Então, não se esqueçam, se não conhecem o assunto, primeiro façam uma pesquisa. Então, tem aqui as linhas, né, para vocês fazerem. Não precisa ser um texto muito grande, tá? O texto tem que ter aí, coerência, tem que ter coesão, tem que ter as ideias apresentadas de forma coesa, tá? Então, encerramos aqui o PET 6, né, e encerramos a semana 4 do PET volume 6. Espero ter ajudado. Fica aqui meu forte abraço e uma ótima semana a todos.